O sol, ele brilha. E muitas pessoas, Carmen, não vão conhecer o sol dentro de si, não vão conhecer a melhor versão delas, não vão carimbar coisas nesse mundo, porque a insegurança, o medo e a programação que ela tem de se sentir pequena foi maior que tudo isso. Olá, olá! Está no ar o InstaCast CL e parabéns por você estar aqui, porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa nessa noite de terça-feira, mas escolheu estar aqui, né? Adquirindo conhecimento, expandindo as suas capacidades. Que bom que você está aqui! E o nosso convidado de hoje é um querido amigo que eu admiro muito, e eu tive o privilégio de conhecê-lo numa imersão com Tony Robbins na Califórnia em 2016. E desde então a gente vem mantendo uma conexão, né, mesmo à distância, porque ele está no Brasil, em São Paulo, e a gente está sempre contribuindo um com o outro nessa nossa jornada de evolução. Que chegou! Carmen, está ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Que bom que você está aqui. Bispo, deixa eu te falar uma coisa. Você, né, é conhecido muito no mercado corporativo como bispo, é um grande empresário aí em São Paulo. Você é CEO da Ryan Consultoria, além de sócio em outras empresas, mas Exato. O que me fascina em você e o motivo de você estar aqui hoje é a sua paixão pela transformação pessoal, né? E eu li um pouquinho da sua bio, mas depois você vai se apresentar melhor, que você é palestrante, é professor universitário, faz programa em rádio e TV, como é que fala? Uma coisa que eu vi que é incrível, gerenciador de vidas, como é que é? Estrategista, a gente inventa cada palavra Estrategista de bonita. vidas, pois é. Sensacional, Marcelo. Muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu estou muito feliz por você ter aceito o meu convite de estar aqui no primeiro episódio do InstaCast. E estamos ansiosos por esse seu conteúdo, né? Magnetismo pessoal nos negócios. Eu mesma estou muito curiosa em saber. E quero que você dê boa noite para o pessoal também. Carmen, primeiro eu que quero agradecer a sua elegância de sempre. Eu nunca imaginei que em 2016, ó, quase, né? Daqui a pouco já estamos em 2025, quase 10 anos aí. Já a gente faz aniversário de amizade lá nos Estados Unidos, Tony Robbins. Nós numa versão anterior a essa, né? E quanta coisa aconteceu. Então, primeiro eu quero agradecer, parabenizar e que o InstaCast, esse episódio 1 seja o primeiro de vários. E eu acredito mesmo que o mundo, a gente estava conversando agora há pouco, né? O mundo já tem muita gente cancelando muita gente, o mundo já tem muita gente ali num pessimismo, numa construção de fala pesada, pensamento pesado. E quando a gente encontra mais uma pessoa que quer o melhor, a gente falou, né, Carmen, aqui a gente oferece possibilidades. A gente não veio aqui para salvar ninguém, falar da receita da Coca-Cola, mas eu achei maravilhoso. Uma sacada, o Tony, ele fala, né, que uma vida muda num instante. E talvez você não chegou nesse instante ainda. E quem sabe nesse podcast, uma sacada. Eu vi o Murilo Gun falando assim, poxa, eu estava pensando e do nada veio um insight. De onde é esse nada? É De um nada onde, né? espiritual? Será que é um nada ou será que é algo espiritual, algo magnético? A gente não quer aqui mistificar as coisas, mas para você da audiência, quer você acredite ou não, existe algo invisível acontecendo aqui e você pode continuar no seu movimento de fazer as mesmas coisas, deixando a vida no automático ou aceitando o que a sociedade vem oferecendo para você, o que o meio de manipulação vem oferecendo para você, ou desenhar uma história diferente. Hoje a gente vai falar
de magnetismo, hoje a gente vai falar muito da sua comunicação e eu vou falar para você o que está acontecendo com você profissionalmente, com a sua família, os seus relacionamentos amorosos, está falando muito mais de você do que dos outros. E a gente vai falar de muitas coisas, dar risadas aqui também, Carmen. Mas, Carmen, eu sei que eu sou entrevistado, mas a minha pergunta aqui para você é por que, Carmen, criar o Instacast e por que nesse universo de tanta gente querendo colocar tanta gente para trás, você acreditar no ser humano ou na palavra aí, Carmen? Bom, Marcelo, não vai virar o jogo não, que eu já sei como é que você é. Daqui a pouco eu que estou aqui, você que vai ser o host e eu que vou estar respondendo pergunta, né? Mas olha só, eu já vou te responder isso. Deixa eu dar um oi. Tem tanta gente querida aqui que eu não vejo há muito tempo. Pessoal, coloca aqui pra gente, né? Porque sabe quando a gente está fazendo algum programa online, o termômetro da gente é a interação dos comentários, né, Marcelo? Exatamente. Aí, se você colocar coraçãozinho, se você der um oi no comentário, colocar essa mãozinha de hi, a gente vai saber que vocês estão aí com a gente acompanhando. Obrigada por todos vocês que estão aqui prestigiando esse primeiro dia do Instacast CL. E eu falei para o Marcelo, né? O insight desse programa, né? A inspiração que eu tive desse programa foi há bastante tempo atrás. Foi lá, logo depois da pandemia, uma época que eu trabalhei bastante na época da pandemia, na parte de voluntariado e no meu trabalho também, atendendo muita gente. E veio esse insight porque eu percebi um grande desafio, né? Quando a gente fala na jornada do autoconhecimento, que é algo que eu acredito de verdade, o pessoal já viu, eu tenho vários conteúdos aqui no Instagram mesmo, onde eu falo que foi o que mudou de fato a minha vida e vem mudando, é uma jornada sem fim, né? Quando a gente melhora numa fase, aí o cara lá de cima fala assim, opa, vamos passar para a fase 3 do jogo, toma isso daqui agora para você resolver, né? E aí a gente vai precisar parar para olhar para isso de novo. Mas naquela época, eu acho que eu ainda não estava preparada. O formato seria, inclusive, completamente diferente desse que está sendo hoje. Mas o que eu percebo, até no meu dia a dia de atendimento e nos meus relacionamentos também, é que quando a gente fala numa jornada de autodesenvolvimento, quando a gente fala em cura emocional, quando a gente fala em mudança de mentalidade, treinar uma nova mentalidade, muitas pessoas sentem muito medo, porque é o medo do desconhecido, né? Que às vezes a vida tá lá uma confusão, tá uma porcaria, mas isso eu já sei lidar, eu já sei administrar esse ruim. E aí eu falei, poxa, mas e se a gente for para o Instagram, que é uma plataforma que as pessoas normalmente buscam entretenimento, e quem sabe ali a gente começa a plantar uma semente, a gente está junto, a gente está de mão dada, vamos compartilhar conhecimento. Você vai poder perguntar aqui nos comentários e a gente responder na hora. Mas a intenção foi essa, de contribuir com quem está disposto a saber mais e conhecer mais sobre o autoconhecimento. Cara, a gente vai percebendo que tem meios de chegar à mensagem, tem formas, tem downloads que você faz. Eu vou falar para você uma coisa assim, já na largada, né? Eu vou falar uma coisa que as intenções antecedem tudo, né? E é muito gostoso porque é gostoso ver uma mentora aqui, porque eu aprendi isso com ela, Margot, espero que seja aí uma das suas convidadas. Margot! Mas tem um momento na sua história que você vai trilhando e mestres vão se apresentando. Então, existem momentos que às vezes você não está aberto para isso, né, Carmen? Como você falou, lá atrás seria um formato diferente. E será que lá atrás, se viesse um estágio, aprendizado, porque a fonte, ela cria constantemente, ela não nega fruto. E aí, o máximo que acontece é a gente que se bloqueia, a gente que se fecha. Então, quando vários mestres ofereceram as mãos para você em vários momentos, esse mestre pode ter sido um livro, esse mestre pode ter sido seu pai, sua mãe, o pastor, o dirigente lá do seu centro espírita, enfim. E às vezes a gente não estava com o coração aberto. Uma coisa, não basta a semente
ser forte, o terreno precisa ser forte, o processo precisa existir. Então, quando a gente fala das intenções, e é uma das coisas que já amplifica nessa jornada de magnetismo, é onde estão as suas intenções. Se a sua intenção continua sendo, por exemplo, se você me falasse aqui, olha, Marcela, é para desenvolvimento humano, enfim, e você me convidou hoje para fazer uma oração, eu vou já soltando spoiler aqui, e ali você falou brilhantemente, se meu ego aflorar, o ego do Marcelo aflorar, que a gente canalize isso para algo construtivo. Então, as intenções, você modula também. Então, se a intenção desse podcast é ter like, se a intenção sua aí no seu relacionamento amoroso é ser amado, ser aceito, a gente já tem um grande problema. Você não está nas suas mãos esse tipo de coisa, mas está nas nossas mãos oferecer possibilidades. Os mestres oferecem possibilidades e quem pega é você. Então, talvez nessa primeira sacada seja a primeira pergunta que eu deixo aqui, Carmen, de profundidade, que foi uma das primeiras lições que eu aprendi com a Margot Procídio, qual é a sua intenção quando você faz isso, quando você fala isso? Qual a sua intenção quando você pensa isso? Um dos hackings do processo terapêutico é parar de olhar suas ações e olhar suas intenções. Elas exige um processo de aprofundar mais em você mesmo, porque o que está acontecendo aqui fora é um reflexo mesmo do que está dentro, Carmen, e isso é muito profundo. Pô, Marcelo, isso que você falou é profundo e é algo que eu compartilho muito também, né? Essa questão da intenção é algo que eu costumo compartilhar bastante, porque até nos negócios também. Uma diferença, né, que tem de abrir um negócio no Brasil e abrir um negócio aqui nos Estados Unidos, vou falar um pouquinho sobre mentalidade. Aqui, no Brasil, como que é? Todo negócio a gente abre por uma paixão. Eu sei fazer algo, eu quero contribuir, eu sou bom em alguma coisa e eu vou servir. Só que talento sem estratégia, sem técnica, né? Quantos talentosos a gente vê por aí, você fala, cara, como que essa pessoa não vai? E aqui, quando alguém vai abrir um negócio, existe uma intenção. A intenção é de contribuir também, mas eles tem toda uma estratégia antes de abrir esse negócio. Ele vai fazer pesquisa de mercado, ele vai fazer levantamentos, ele vai preparar todo o marketing dele antes de desenvolver o negócio, ele vai ver o lugar, ele vai arrumar o escritório, ou a fábrica, ou a indústria. Ele prepara tudo e depois ele lança. E qual a intenção? A intenção é servir, mas é que o negócio vá adiante. Porque o que adianta você ter um negócio que é uma prestação de serviço, uma venda, não importa. O seu business, o que adianta ele ser incrível, maravilhoso, mas se você não tem a intenção, não é intencional em cada ação que você faz ali. Cada passo precisa ter uma intenção. Aqui, o InstaCast CL, ele tem essa intenção, tudo é pensado, pré-estabelecido. E aí eu penso, né, nessa questão do magnetismo do pessoal, está muito relacionado a isso também. Porque quando você está com a intenção, a gente recebe aquilo que a gente emana, a gente constrói aquilo que está sendo construído na nossa mente também com certa intenção. A gente está falando aí de maturidade também, né? Porque às vezes a paixão pelo negócio, assim como a paixão na vida, às vezes a gente não olha para algumas coisas, né? A gente vai passando por cima e lá na frente, muitas vezes, a gente precisa ir agora. Ô, Carmen, isso me leva o segundo pensamento, que a gente está rodeando o processo de magnetismo. Então, a gente fala, se você está com uma intenção de algum resultado que não está em suas mãos, que magnetismo você vai criar? E a gente aprofunda num outro processo, ainda de um magnetismo fraco, ou um magnetismo com coisas que você não quer, que são as nossas incongruências. O ser humano é composto de paradoxo, ele é composto de incongruências,
mas uma pessoa que tem muita incongruência, ela vai ter muitos conflitos. Então, aquela pessoa que pensa uma coisa, fala outra, age de outra forma, que ela fala que ela sonha em ter uma empresa, um carro, abrir um negócio nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, já começa essa intenção dela, for ser aplaudida pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa. Já ferrou, não está em suas mãos isso. Uma outra coisa é, vou abrir empresa, vou. Quais livros de empreendedorismo você lê? Quais pessoas você vem conversando sobre negócios? Você tem pensado em remunerar sua paixão no processo de vendas? Você tem conversado no movimento de networking? Mas, principalmente, isso que você está fazendo tem paixão ou você está fazendo por dinheiro? Tudo bem fazer por dinheiro, coloca isso na estratégia também para você não se enganar. Mas tem uma coisa que o seu magnetismo, essa incongruência, vai fazer seu magnetismo também ser incongruente com pessoas incongruentes, negócios incongruentes. Então tem um movimento também de mentalidade. Se você está se sentindo culpado ou não se sentindo merecedor, o seu magnetismo também vai ser um magnetismo de um culpado e uma pessoa que não é merecedora. Uma pessoa que não é merecedora, ela não tende a receber tantas coisas. Eu lembro que ocorre, você, agora essa parte, você é uma pessoa de tecnologia e você vai entender muito do que eu estou falando. Da mesma forma que a gente escreve um algoritmo hoje, que é uma sequência de regras para desenvolvimento. Hoje o algoritmo está em alta, falando o algoritmo do Instagram, as regras do Instagram para os stories aparecerem, a inteligência que o Instagram tem para mostrar seu material. Existe esse algoritmo na vida, sim. A vida é muito tecnológica. Então, tudo que for plantado, as suas incongruências, os seus processos de culpas, julgamentos, mentiras, ele está preparando o algoritmo para que isso esteja dado play, não daqui a 1 ano, 2 anos, não. É no próximo minuto de vida. Então, a gente estava falando do processo de agora. Nós não temos o passado, nós não temos o futuro. O que nós temos é isso aqui que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é onde seus pés estão, que a sua mente esteja também. Porque se você está aí é porque você talvez necessite aprender ou ensinar algo ou viver uma história. E se você está subindo a tela do seu Instagram, do seu TikTok, muito provavelmente o amor da sua vida vai passar lá para você, não vai ver, a oportunidade, aquele insight espiritual, vários movimentos não, porque um dos algoritmos que nós temos aqui é alienar você, fazer com que as ilusões não permitam com que você veja a pessoa poderosa que você é ou possa vir a se tornar. Eu não queria falar isso, na verdade eu queria assim. Jesus, quando ele pisa aqui, cara, ele olha o time que ele tinha, se ele olhasse o estado de agora e se ele não tivesse fé no que eles poderiam se transformar, e paciência e aquelas coisas, ele simplesmente, se ele não tivesse muito plantado no agora, ali na lucidez, você acha que ele caminharia com aqueles discípulos? De jeito nenhum. E esse grande gestor que pisou aqui, ele olhava o agora deles, o que poderia ser, e ele dá uma chuva de gestão, de inteligência emocional, de fé. Está faltando muita fé, sim, para o empresário. Está faltando muita fé na sua mentalidade para você dar aquele primeiro passo de quanto que custa lá, qual é o investimento para alugar aquele local que você precisa. Se você está na subjetividade, você não foi lá perguntar, você não chegou aqui, Carmen, o que eu preciso fazer para ser seu sócio, Carmen? E a Carmen vai fazer um pouco de interrogação. Cara é esse que está fazendo essa pergunta para mim? Então, se você, nesse movimento que você faz de gestão, de novas conexões, de também ficar no seu agora, Carmen, você vai mudando o magnetismo. O magnetismo, ele começa, não é na hora que você vai dormir ou acordar, ele acontece no momento presente, a todo momento. E você vai ser convidado, porque daqui a pouco vai baixar uma notificação no seu celular de alguém pedindo algo, de um vídeo maravilhoso, e você vai esquecer de viver a sua verdade aqui nesse planeta. Você vai entrar na agenda de outra pessoa. Eu estou falando muito, Carmen, já vou jogar aí para você. E você corre o risco, Carmen, de entrar na história de outra pessoa e esquecer da sua história. Você entrar na história de outra pessoa como um grande salvador, o salvador da sua irmã, do seu pai, do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Você vai salvar essa pessoa, e é fácil falar isso porque eu vivi muito essa história. O grande síndrome de Deus, que a Margot fala muito, e você esquece da sua história. É por isso que não está dando certo. É por isso que você não está vendendo. É por isso que você não está chegando nos resultados que você quer. É por isso que você não está cuidando do seu corpo, da sua alimentação, porque você está vivendo a agenda de outra pessoa. Logo, quando você se esquece,
o magnetismo para as coisas suas não vai existir. Seu magnetismo é só para servir outras pessoas. E você esquece do amar ao próximo como a ti mesmo. O ti mesmo, a gente está falando de você nesse momento. Jesus estava falando de ti mesmo, é você. Carmen, vai daí, senão... Carmen, tem até o microfone aqui. Você não me segurar, Carmen. Olha só, você tocou um ponto, né, que às vezes as pessoas acreditam, vem papo de Jesus, vem papo de religião, mas olha só, não tem nada a ver com religião, né? Tem a ver que, de uma vez por todas, você precisa entender que nós somos seres espirituais vivendo uma existência humana. E isso você vai encontrar nos livros científicos sobre mentalidade, sobre alta performance, né? Vários cientistas lá na década de 1934 já falavam sobre isso. Então, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. O que significa isso? A gente somos seres sistêmicos, então estamos completamente conectados, né, a tudo isso que o Marcelo falou. O magnetismo está relacionado a isso. Eu atraio aquilo que eu vibro e algumas pessoas aqui vão se identificar, mas está lá no livro do Tim Havecker, Os Segredos da Mente Milionárias. Você conhece esse livro, Marcelo? Quem não conhece, né? Quem busca o autodesenvolvimento, quem busca desenvolver uma mentalidade de riqueza, conhece esse livro. E Tim Havecker, nesse livro, ele fala para a gente sobre a dinâmica do plano de existência. E ele fala dos 4 quadrantes da dinâmica do plano de existência. Que nós não somos só mente, nós não somos só físico, isso que existe aqui. Nós somos compostos por 4 planos. O plano espiritual, o plano mental, o plano emocional, e a junção desses 3 planos o plano físico, esse que nós vivemos, é o resultado desses 3 planos. E ele diz o seguinte: se você quer começar a desenvolver uma mentalidade de riqueza, e quando ele fala riqueza, ele fala de abundância e prosperidade. Não é somente a riqueza financeira, né? Porque o dinheiro ele é uma parte de um dos pilares da nossa vida. Mas ele fala, se você quer ter, de fato, uma vida abundante e próspera, você precisa começar pelo quadrante do plano espiritual, do mundo espiritual. Então, se você não está conectado com essa força maior que existe, que criou tudo isso, e tem pessoas que falam que é universo, poder superior, eu acredito que é Deus que criou tudo isso. E se você não está conectado a Ele diretamente, trabalhando dentro de princípios que Ele orienta a gente, a possibilidade de você ser próspero e ter riquezas na sua vida, riqueza de saúde, riqueza de amigos, riqueza nos negócios, é muito pequena, né? Então, eu quis trazer esse ponto, que é só para... Pode ter os mais céticos aqui na live, porque não tem nada a ver com religião, tem a ver com um sistema que nós estamos integrados. Carmen, eu vou pedir uma licença aqui, já falei muito palavrão, mas esse é simples, assim, para mim, acho que dos últimos 2 anos, uma das maiores cagadas que eu fiz foi separar o espiritual do mundo corporativo. Eu tinha um processo bonito de orações, preces, movimentos, e aí eu meio que quis fazer um processo muito de racionalizar e resultado, ações e não sei o quê, e isso me distanciou demais de muitas coisas. Então, se a gente falar aqui nesse movimento que as empresas são grandes plataformas de encontros de pessoas e sonhos, as empresas, quantos amores, sociedades, amizades. O meu sócio, Alan Bueno, foi numa empresa que eu conheci ele há muitos anos atrás. É um irmão, eu encontrei um irmão numa empresa. A Margot, o Gustavo, que são os outros sócios na Red Kite, são pessoas que eu encontrei no movimento espiritual.
Mas o que eu quero dizer é que esse estagiário que está aí na sua empresa tem uma missão de você pegar na mão dele, tem uma missão dele trazer aquele ímpeto, aquele movimento dele de crescer, de fazer o novo, fazendo perguntas até assim que você julga às vezes, perguntas assim que parecem bobas, mas são profundas, se você entrar e esvaziar seu copo. E ali, porque eu vou falar para você, o que, se não é espiritual, algo que alguém pegou na sua mão, ela foi te ensinar uma profissão e ela ensinou para você uma arte de viver. Então, uma arte de viver pelo exemplo, pessoas que acolheram o seu coração, pessoas que naquele dia que você foi lá na salinha do café, chorando por uma questão pessoal, e aquela pessoa te pegou no colo e falou palavras que talvez nem o maior palestrante falou para você, e você acha que essa pessoa não pode ser uma ferramenta da fonte. Eu sei que a gente está indo para um lado, talvez espiritual, mas assim, para mim, nas minhas reflexões aqui, eu falo, a grande cagada minha dos 2 últimos anos foi ter racionalizar. E se racionalizar verdadeiramente, você vai ver que o espiritual está no meio. Sim. Então, eu acredito muito nisso e acredito também, uma das aflições que eu estava tendo do que não estava ajudando no meu magnetismo, para um dos nossos negócios, eu estava olhando muito o resultado. É importante você ter os KPIs, é importante você ter os movimentos de trabalho, enfim, mas você tem poder sobre as suas ações, sobre o melhor sistema, o copy, a conversa, a venda. Agora, se vai dar resultado, o magnetismo vai falar muito mais disso para você. Tem coisas que eu costumava falar, hoje eu falo menos, né? Centelha divina, um pedaço da fonte criadora, é muito profundo isso. Que tem coisas que não estão nas suas mãos. E você vai perceber que a maior parte das suas aflições são essas ilusões que você acha que estão nas suas mãos e não está nas suas mãos. Essa pessoa que está no hospital sendo cuidada, que talvez você ame, ela não está nas suas mãos, está nas mãos de um assunto dela, com os médicos e Deus. Aquela pessoa que está sofrendo lá por um vício, se você já levou ela naquele lar que pode ajudar ela, no AA, você ofereceu possibilidades, mas não está em suas mãos. Então, quando você começa a verificar que você tem movimentos de impotência e começa assim a fazer o que está mesmo nas suas mãos, e como eu sou repetitivo nisso, mas isso acolhe meu coração, Carmen, até me emociona um pouco, que você aceitar as coisas que não estão nas suas mãos, meu irmão. Que talvez isso seja o começo da cura. Quando você aceita que você é alcoólatra, e aí é o processo zero. Você, claro, precisa de um pouco de entendimento, mas você quer entender tudo, e esse entender tudo enviesado, com uma revolta, entender por que a sua mãe morreu, entender por que aquele sócio te passou a perna, aquela pessoa te traiu, e aí você vai não entender enviesado, não entender vitimista, do por que fez isso comigo, com cobranças de julgamentos, mas quando você aceita e fala assim, minha mãe morreu, sim, essa pessoa deu o que ela tinha nesse processo que a gente chama de deslealdade. Sim, o tsunami está chegando e eu não tenho o que fazer. Então, quando você aceita isso e vai para a solução, que é o próximo passo, ou você acolhe e vai para um processo profundo de entendimento, é um bom começo. Então, talvez seja nesse processo do magnetismo doente, as ilusões, eu tenho falado muito isso, as ilusões têm sido a chaga da humanidade. Não é como alguns escritores falam que é inveja, que fala que também que é o egoísmo e a inveja, são as ilusões que estão acabando com a gente, tá? Sim. Você falou, né, sobre essa questão da gente se colocar ali vulnerável e entender que nem sempre a gente tem razão, nem sempre a gente vai acertar. Brené Brown fala, né, no poder da vulnerabilidade. Quando a gente se torna vulnerável àquela situação, aí sim a gente começa a encontrar as saídas, a gente começa a se conectar com quem nós realmente somos, porque a verdade é que nós não somos quem pensamos que somos, né? Nós somos uma programação que foi feita em nós do meio que desde quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, né? Da emoção da nossa mãe, tudo isso já era configurado no nosso sistema nervoso central, e desde a barriga da nossa mãe a gente já estava sendo configurado pela emoção da nossa mãe,
ou seja, pelo meio que ela vivia, se ela sentia medo, se ela ouviu palavras grosseiras. Depois, quando nós nascemos, as crenças do ambiente que a gente foi inserido quando criança, né? Eu escutava muito, né, dentro da minha casa, que a vida é uma luta, o trabalho é duro. Se você quer ser alguém na vida, se você quer ser alguém na vida, ou seja, não era alguém, eu existia, mas eu não era alguém, né? Se você quer ser alguém na vida, você vai ter que fazer isso, precisar ser daquele jeito, e a gente vai moldando um tipo de configuração que não fomos nós que configuramos, ela foi configurada, e a gente vai acreditando nessa configuração da gente, né? Nessa persona que foi desenhada da nossa vida. E aí, quando se a gente está batendo muito a cabeça, porque todos nós nascemos para ter vida e vida em abundância, né? Se a gente for lá em Gênesis 26, Deus fala, então faz-se o homem, e ele nos criou a sua imagem e semelhança. Você falou de centelha divina, e nós somos de verdade centelha divina. Mas essa centelha, ela muitas vezes é ali apagada não, ela é escondida, né? Fica embaixo de uma cúpula, e a gente não brilha de verdade. E é através dessa jornada que você está propondo, né? Olha para isso, olha para dentro, olha para esse profundo, aprofunda nas suas questões. Se você não está avançando em relacionamento, vai precisar parar para olhar para isso, né? Vai doer. Mas se você, eu costumo dizer, né? Você também deve. Não é fácil, mas é simples quando você tem mentores, coaches, terapeutas te apoiando nessa jornada. Muitos conflitos da nossa vida, eu chamo de BO, muitos dos BOs da nossa vida, a gente não consegue lidar com isso sozinho, por mais que a gente estude, que leia. A gente precisa de alguém ali segurando a nossa mão, porque é uma estrada, às vezes, escura, né? Muitas pessoas preferem permanecer onde estão por ter medo do desconhecido, mas o desconhecido novo é bom, é maravilhoso quando a gente se empenha em se conhecer, e aí a gente destrava essa chave. A gente começa a perceber, poxa, eu tenho uma programação, essa programação não fui eu que fiz, e aí como é que eu vou fazer uma nova programação? Da mesma forma que aquela outra foi feita, através de repetição, treino, e isso leva tempo. Pode ser que leve 1 ano, pode ser que leve 10 anos. Eu ainda estou nessa jornada, Marcelo. Olha só, estou com 53, né? Estou nessa jornada. Tem coisas ainda que eu falo, cadê, né? Mas a gente vai tomando coragem, porque senão a gente perde muito tempo sendo quem a gente não veio aqui nessa jornada terrena para ser. Né? Então, por isso, Marcelo, que esse também é um dos objetivos do InstaCast, porque o autoconhecimento, ele envolve todos esses pilares: espiritualidade, mentalidade, desenvolvimento de competências. É você buscar, e tá tudo, e não tem que inventar nada. Tá tudo aqui dentro de nós. A gente só precisa acessar essa verdade. Adorei, Carmen. Poxa, uma coisa que vai acontecer, Carmen, por mais que tenha umas sacadas aqui, as coisas maravilhosas, eu lembro que você vai ser convidado, você, audiência que está assistindo, ouvindo aqui, você vai ser convidado a voltar a fazer o mesmo. Acabou aqui, é muito legal o que eles falaram, de repente você vai voltar com o mesmo pensamento, a mesma alimentação, as mesmas pessoas, você vai ser convidado a fazer o mesmo porque ele gera uma falsa sensação de conforto, que afinal você já sabe e já conhece. Então, talvez, quando a Carmen fala desse novo caminho, ele é profundo, porque realmente o universo ele está ali preparado, o algoritmo está preparado, mas você vê, às vezes, pessoas performando e você fala, pô, mas essa pessoa não fala direito, essa pessoa nem tem o Saramandaia, e ela tá... Porque essa pessoa, ela se coloca em posições, ela fala assim, ela manda o sinal, ela fala assim, olha, eu não tenho dinheiro para comprar essa casa, mas quanto custa? Talvez eu não tenha agora, ou eu não tenha a visão, mas olha, eu vou fazer esse tal de podcast, eu vou fazer esse tal de abertura de empresa. E você tem esse processo da pessoa, ela bate tanto na porta, ela tá lá,
e um dia de tanto bater, essa porta vai abrir. E talvez você, não se sentindo bom, a gente vai para um próximo passo de magnetismo adoecido, que é negar o bendito do seu talento. Então, quando você tem esse processo, quando você, assim, seu pai e sua mãe, amando ou não, entregaram o bem maior para você, que é a vida, e eles falaram coisas maravilhosas que você era ou talvez não era, eles programaram você de um jeito ou de outro, mas você não é seus pais, nem seus avós. Uma ancestralidade adoecida permeia você, e talvez hoje seja um momento de não romper, mas desatar esse laço de rancores, revoltas, misérias, enfim, abusos e mortes, e você fazer um movimento diferente para você. A bendita ovelha negra, né, Margot? A ovelha negra é no bom sentido, a ovelha negra que rompe um padrão adoecido, a ovelha negra que ela prospera, que diz um não para que todas aquelas coisas que não fazem sentido. E quando você nega seu talento, você simplesmente está negando a engrenagem principal da sua vida, que é o carimbo que você veio fazer aqui. Você está negando o presente da fonte criadora ou o dom. Quando você enterra esse bendito desse talento, Carmen, e eu vejo muita gente talentosa, muita gente que por insegurança ou medo do julgamento, o julgamento do outro é tão forte na vida dessa pessoa, Carmen, que até dói o coração, que ela não é capaz de arriscar. A insegurança dela é maior que o sonho dela, que o talento dela, e é um grande livro guardado dentro de uma grande gaveta, Carmen. E a gente tem um sol dentro de você. Eu gosto muito de tarô, Carmen. Jung e Freud jogavam tarô, os arquétipos, o poder de um símbolo. E tem uma carta muito emblemática no tarô, que é um sol. O sol, ele brilha. E muitas pessoas, Carmen, não vão conhecer o sol dentro de si. Não vão conhecer a melhor versão delas. Não vão carimbar coisas nesse mundo, porque a insegurança, o medo e a programação que ela tem de se sentir pequena foi maior que tudo isso. E é muito triste isso, Carmen. A gente vê muita gente talentosa que ficou no ser. No ser. Poderia ter sido, né? Na eterna promessa, né, Carmen? No e si, né? E si. Marcelo, mas me fala uma coisa. Então você está querendo me dizer que magnetismo pessoal está relacionado com a nossa forma de pensar, com a forma como a gente lida com as condições, com a forma como a gente vê o mundo, seria isso? Ó, Carmen, eu falei agora do problema. Agora a gente pode partir para algumas soluções. É sim, é um pouco de cada coisa. É a forma que você vê o seu mundo, é a forma que você sente o seu mundo, é a forma que você se comunica com você mesmo, com você mesmo. Eu estou um pouco emocionado porque eu fico vendo os flashes da minha vida, que foram momentos que eu tive diálogos doentios, um diálogo doentio comigo, de me sentindo burro, então as vozes da minha cabeça falavam, você é burro, você não pode, você não vai conseguir. Aquilo é um fragmento de você, não é você como um todo, é um fragmento de insegurança, inclusive, ou uma programação, né? Preparado, porque um dia alguém te chamou de burro, você acreditou, que você não pode ser uma ferramenta de Deus, porque só pode ser o padre, o pastor, né? E ali naquele momento, às vezes, você, não vai vir ninguém, é você que vai ter que falar para aquela pessoa aquilo. É você que vai orar, é você que vai trazer o dinheiro para a empresa, ou é você que vai falar, nós vamos fazer essa venda, é você. Não vai chegar, não vai cair do céu, é você. Mas nesse momento, falando dessas curas e programações, quando você tem um diálogo, começa a reprogramar o seu diálogo, por exemplo, a gente falou de culpa, assuma a sua responsabilidade. A gente falou, Carmen, e ainda estou falando de uma forma do seu mundo interior. A grande chave, Carmen, não é resolver seu pai, sua mãe, não é ir lá fora. Quando a gente fala da resposta está dentro de você, a gente pode fazer que nem o mestre dos magos, dar uma volta aqui e sair andando, né? Que é uma resposta clichê. Mas o que é esse dentro de você? Esse dentro de você passa a investigação de quantas mentiras você está contando para você mesmo. Quantas mentiras você está contando no seu negócio para fechar um negócio. Quantas mentiras estão contadas no bendito do Instagram aqui de pessoas que mostram os carros alugados maravilhosos. Tem pessoas que estão indo muito bem, mas tem pessoas que não estão e querem mentir e falar coisas.
essa forma de você sentir, falar, pensar, imaginar, ela está adoecendo. E quando você começa a viver sua verdade, os meus conteúdos começaram a melhorar muito quando eu comecei a ser mais verdadeiro. Então, eu tinha uma intenção, sim, uma intenção boa, talvez, de ajudar as pessoas, mas quem é essa pessoa que ajuda alguém se ela não se ajuda, Carmen? Quem é essa pessoa que lê muitos livros e fala, faça o passo 1, 2 e 3, e ela não consegue fazer o passo meio? Então, é nesse movimento que começam as grandes quedas. Viver a sua verdade, ela passa pelo processo de, às vezes, você fazer menos amizades porque você está agradando menos pessoas. E esse processo de você agradar menos pessoas, eu diria para você que você está indo para um caminho muito certo. Eu estou emocionado porque eu queria agradecer. Não tem coisa mais bonita, Carmen, numa história de você estar caminhando na sombra, na escuridão, e uma pessoa te oferecer a mão. Às vezes, Carmen, está tão escuro e você não vê essa mão, você não está preparado. Então, quando você vê uma frestinha de luz e está um pouco preparado, como aqueles discípulos estavam naquela época, e quando o mestre oferece uma possibilidade diferente, naquele mundo de tanta dor, tanto julgamento, tanto apedrejamento, tanto cancelamento, e vem um mestre falar uma coisa diferente, e essa mão alguém pega na sua mão, quando você está descalço, alguém te oferece o calçado. Então, nesse magnetismo novo de assumir responsabilidades e de falar as verdades, foi essa, eu chamo ela com carinho, eu chamo algumas mulheres de chefa com muito carinho, é a chefa Margot. Você falou de alguns livros que você está lendo. Helena Blavatsky, por exemplo, Carmen, ela foi tida como louca na época dela. Muitas pessoas foram tidas como loucos nas histórias. Nós estamos lendo livros antigos, livros de 100, 200, 300 anos atrás, aprendendo coisas dos antigos mestres, e os novos mestres estão passando batido. Existe um download que você faz, sim, do plano espiritual para cá, das ideias que estão aqui. Jung falava do inconsciente coletivo. Sim. Mas quando é dito alguma coisa contra o que a manada não quer ouvir, você começa no processo de cancelamento. Então, para esse processo de viver a verdade plena, e você não se queimar com a sua verdade, você vai ter muito magnetismo vivendo a sua verdade. E eu vou falar para você, você vai vender não para essas pessoas que estão te seguindo no Instagram, não vai ser para esses seus amigos. São os novos que vão vir. Esses seus amigos, eu vou falar para você que muito provavelmente não vão comprar de você. Não vão comprar de você. E não é porque eles não gostam de você. É porque eles olham você como um amigo, ou olham você como uma pessoa, ou eles estão olhando que você partiu do mesmo início que eles e está indo para outro caminho. Ou eles só conhecem a versão anterior e essa nova versão ele fala que é uma farsa. Matou! Né? E quando não é a nova versão, é a real versão, né? Então, vão ser as novas conexões que vão comprar de você. Uma outra coisa que eu vou passar para você agora é um processo, Carmen, que vai te ajudar muito, que num processo terapêutico, num processo muito bonito, aprendendo com o Jung, que eu falo muito dele, aprendo muito com ele. Tem alguns mestres que a gente cria relações de amor mesmo, né? Peraí. Antes de você passar essa informação, que eu sei que vai ser relevante, você colocou aqui algo que é interessante, né? Que você falou assim que a gente escutou coisas, inclusive, que era burro. E eu também escutei sobre isso e eu acho que esse foi o link nosso lá no Tony Robbins, a gente fazendo uma dinâmica sobre crenças. E eu perguntei qual era a sua crença, você falou, eu tenho uma crença braba que eu acho que eu sou burro. E eu falei, e eu também. E aí, Marcelo, olha que interessante. E eu estudo que nem uma louca e eu achava que eu era burra. Mas olha a dinâmica qual era. Porque muitas vezes a gente escuta, né? Você falou, os nossos pais, eles fizeram de fato o melhor que eles puderam com o recurso que eles tinham. E a gente precisa honrar sempre, porque eles são seres humanos como nós e independente do que eles fizeram, nós somos adultos hoje, podemos reverter isso e nós temos que ser gratos que eles deram o nosso bem maior, que é a nossa vida. Mas teve um ponto, eu ouvi muito da minha mãe que eu era uma líder, que eu era muito esperta, que eu ia ser maravilhosa, que eu ia ser incrível e blá, blá, blá.
E isso fez com que, mais tarde, eu me tornasse uma adulta que eu precisava agradar todo mundo e fazer tudo certo. E eu tinha que sempre ser a melhor onde eu estava, eu tinha que bater aquela meta, eu tinha que ser a mais esperta. Então, eu estudava demais, era um esforço tremendo para honrar aquilo que a minha mãe achava sobre mim. E o resultado disso foi, eu já contei aqui várias vezes, foi falência total das emoções, internação, remédio psiquiátrico e por aí foi. Então, também, quando o feedback é positivo, dependendo da forma como a gente vê o mundo, a gente vai distorcer aquela informação. E aí são as bagagens que a gente vai precisar corrigir ou se aprimorar ou se aprofundar. Quando a gente se torna adulto, a gente tem possibilidade de lidar melhor com isso, né? E eu quis trazer isso porque eu sei que você agora vai entrar nesse tema de que a gente está aqui com 40 minutos, a gente precisa caminhar para as nossas dicas, o que fazer, aonde que eu tenho que olhar, qual o próximo passo. Uma coisa, Carmen, que eu fiz nos últimos tempos, que me ajudou demais no processo, inclusive de negócios, que a gente tem um processo, Carmen, que a gente olha no simulador aqui, no game, a gente joga esse game em primeira pessoa. Para quem não sabe disso, você não está se vendo. Você vê seu pai, sua mãe, sua esposa, seus clientes, seu marido. Você não está se vendo. Aqui eu estou me vendo e estou falando com você. Então, é muito facilmente, se eu não ficar atento, eu vou fazer planejamentos que eu penso primeiro em filhos, primeiro em pessoas, para depois pensar em mim. Você quer ser mesmo um profissional foda, seja foda com você. E esse é um processo de ação contínua, porque é uma das ferramentas que eu vou trazer agora, que é o de frente para o espelho. Então, é um dos processos bonitos, porque às vezes você vai fazer a chapinha lá, passar o blush, passar um batom. Eu faço skincare, estou brincando. Mas você faz o movimento, mas você não se olha. E às vezes você começa a se olhar e tem processos que a ilusão está acabando com você. Você não está se sentindo amado, aprovado. Você está tendo aquelas frases horrendas na sua cabeça, das pessoas estão sendo priorizadas. E quando você fica de frente com o espelho e começa a reprogramar isso, mudou a minha história. Então, eu fechei um grande negócio por causa disso. Eu comecei a melhorar muitas coisas. E, às vezes, que eu deixo de fazer esse processo, é um momento que eu começo a cair em ilusões, porque eu não estou me enxergando. Então, eu falo coisas, coisas assim que eu quero. Eu falo assim na frente, assim, olhando. Eu sou parte da... É tão bonito, às vezes eu me emociono, assim, de frente para o espelho. Eu sou parte da fonte criadora. E, às vezes, meu coração está tão pequenininho, Carmen. E quando eu solto isso, é como se eu me visse, falasse aquilo, e esse magnetismo começa a acontecer. Então, quando eu falo, eu posso falar um bem material que eu quero, e você não precisa ficar repetindo todas as vezes. Você está falando isso com a Margot, isso é uma coisa muito gostosa, e se você tem fé mesmo, fala uma vez e solta. Se você toda hora falando assim, muito bem, eu sou Marcelo Bispo e eu tenho uma Ranger 2025. E falo isso todas as vezes, você não solta para o universo acontecer, né? E você mentaliza isso. Então, deixe mentalizar, eu sou inteligente, faço parte da fonte criadora, eu ofereço possibilidades, eu me amo, eu tenho merecimento, eu quero ser uma ferramenta poderosa. Você pode fazer muitas coisas, mas a questão maior ali é você ficar de 3 minutos. Lembra do Prime, do Tony, né? Que ele ensinou, ensinei para tanta gente o Prime. Mas esses rituais matinais começam a criar um magnetismo diferente. Quando você abre seus olhos e você com muito carinho agradece porque está acontecendo a vida de novo. Quando a gente fala que a vida é o maior presente, Carmen, é porque é nela que você encontra os seus amores. Eu sou pai da Rafaela e estou vendo um processo de crescimento tão bonito. Eu estou vendo um processo de crescimento meu, às vezes lento, às vezes tocado, mas está acontecendo. Então, essa vida acontecendo é o que é mais importante, essa plataforma que a gente encontra a gente. Ali no processo de agradecer porque está vivo, agradecer suas células,
agradecer e abençoar o processo ali da comida que você está fazendo. Isso vai te dando olhar para o espelho, está tomando banho, aquela água que está caindo em você, mentalizar a limpeza daquilo, mentalizar as conexões que você faz, o elemento água, a gente fala muito desse elemento das emoções. Então, Carmen, tem um conjunto de coisas a serem feitas. Vai para aquele cliente, por exemplo, faz a mentalização, vai fazer aquela reunião, mentalização. E nesse processo, muito provavelmente, aqui em São Paulo, a gente tem uns processos de roubos e furtos, Carmen, não está fácil, né? E muito provavelmente, se acontecer isso com você, ou você não estava no momento presente ou não estava vigiando. Jesus falava de orar e vigiar, e talvez você não esteja orando da boca para fora, ou não está vigiando suas intenções e emoções. Se você estiver na aflição, na escassez, no medo, vai criar magnetismo desse tipo de pessoas estranhas se aproximarem de você, porque você está criando isso e pedindo isso para o algoritmo. Quando a gente faz esse planejamento, fica no agora, esse é o exercício. Eu não quero falar que é fácil ou difícil, e a gente fala assim, tem que suar, tem que doer. Não, não tem mais que suar, não tem que doer. Uma virada de chave com inteligência pode mudar muita coisa. Eu tenho uma outra coisa para falar, mas queria perguntar para você, o que você acha desse movimento, Carmen? De frente para o espelho. A Margot, ela fala de um processo assim, de você também fazer um de frente para o espelho totalmente nu, totalmente nua, que é você se despir das suas mentiras. E aí você olhando aquilo e não julgando a barriga, ou a ruga, ou o peito que está caindo. Não, é você amando tudo aquilo que está acontecendo e se aceitando como parte da fonte criadora. É muito profundo esse processo. Mas o que você acha disso, Carmen? Eu acho não, eu tenho certeza que é um processo de fato que é uma reprogramação que a gente faz, olhar no espelho e a gente falar para a gente mesmo sobre esse maravilhoso que nós somos, porque nós somos. Temos todos os recursos, temos uma potência, nós somos fonte de construção, de fonte pura. E quando a gente está olhando no espelho, primeiro que você está ali no momento presente, você está olhando você com você. Você não está vendo o mundo externo, né? Que é uma das coisas que tira muito o nosso foco do momento presente. E o que importa é de fato o que está acontecendo agora. E você olha no espelho, quando você tem essa oportunidade, você vai falar: eu sou fonte de riqueza e sabedoria, eu sou centelha divina, eu sou uma pessoa do bem. Enfim, você vai trazendo ali suas afirmações. Eu faço isso todos os dias, porque também é uma forma de você se reprogramar para o melhor. No começo vai parecer doideira, mas paga de doido, porque funciona. Entende? Meu marido ficava assim, gente, o que está acontecendo com ela, né? Mas é verdade, é fazer isso, é você tomar banho e sentir. Cara, sabe que tem uma coisa? Eu tinha o hábito de tomar banho assistindo algum podcast. Eu adoro podcast. E aí eu percebi que enquanto eu falava, gente, acabei de tomar banho. Eu nem senti aquele momento, porque o banho é uma pausa. E é um momento de meditação. É aquele momento que, se a gente parar para sentir a água caindo na cabeça, sentir a água escorrendo no corpo, você está no momento presente, que é aonde tudo acontece. Então, eu sou muito favorável. Existem vários estudos que comprovam a eficácia desse tipo de dinâmica, da dinâmica do espelho, inclusive, para a gente criar uma nova programação na nossa mente. Ah, vai levar um dia? Não. Tem que fazer todo dia, né? Vai fazer todo dia e continua fazendo até a gente criar novas conexões neurais. Aí vem para o físico, né? A gente vai precisar criar novas conexões neurais, e para que isso aconteça é necessária a repetição, e até que chega um momento que você simplesmente você para de declarar aquilo e você simplesmente se torna aquilo. Existem 3 propósitos que você pode trabalhar, que é o desejo de alguma coisa. Então, eu tenho uma Lamborghini amarela e solta. Tem uma que é reprogramar emoções, reprogramar pensamentos. Eu sou uma pessoa, sei lá, você pode falar, meu talento é a comunicação, enfim. Ou você pode fazer perguntas.
Você pode É. fazer dois tipos de perguntas. Por exemplo, se você fala assim, eu tenho R$ 1 milhão, daí dentro de você está assim, R$ 1 milhão, porcaria nenhuma. Então, o SPC está ligando aí. E você fala, por que é tão fácil ter R$ 1 milhão? É como se você pulasse essa hesitação. É. Então, você pode fazer essa pergunta, mas tem uma que é muito profunda, que com uma sessão com a Margot ela falou, que eu achei muito gostoso, que é assim, por que que ainda eu sou tão inseguro? Que ali é um processo mesmo de você com você, querendo entender o porquê dessa insegurança e clarificar. Então, tem possibilidades importantíssimas que você pode ter nisso. E aí você começa a se ver no jogo, e aí é com você experimentar e ver as coisas mágicas que acontecem, que na realidade não é nada de mágica, é simplesmente uma programação e você se abrindo para o novo. Carmen, a gente chegando em alguns finalmente, Sim. para isso vai ser necessário enfrentar você. Vai ser enfrentar você mesmo, o auto-enfrentamento, no processo que você vai querer voltar para o mesmo. Você vai querer fazer do mesmo jeito sempre. Vai deixar para amanhã, para depois. E um dia vai chegar o último dia da sua vida. Um dia você vai acertar que vai ser o último dia da sua vida. E ali não vai ter mais tempo. Você vai responder pelo que você fez, mas a dor maior é pelo que você não fez. Então, nesse processo, pelo que você não fez, é um processo que eu falo emita um sinal. O que é emita um sinal, meu ser magnético? É você emitir um sinal de mudança de polaridade. O que isso quer dizer? É você ir lá marcar um test drive com esse carro. É você ir lá e se inscrever no Tinder, no Badoo, sei lá o nome aqui que tem. É você ir lá numa reunião do Alcoólicos Anônimos. É você ir lá num processo de mentoria que seja gratuita, assistir do início ao fim e perguntar ali o pitch de vendas e tudo. É você ver o valor daquela casa, experimentar, mentalizar aquilo, emitir um sinal. Eu falo sem medo de errar. A fonte criadora está louca para te dar presentes e oportunidades. Mas aqui a gente não está falando de merecimento, Carmen. Um dos maiores bloqueadores é você mesmo. Então, o emitir o sinal, um belo dia, Carmen, eu tinha pedido as contas do emprego, estava um mês sem trabalhar, porque eu não queria mais ser CLT. Às segundas-feiras eu ia trabalhar chorando, porque eu não acreditava mais naquele modelo de negócios. E aí eu pedi as contas, não pude ser mandado embora, a gente quis negociar, não deu. E fiquei um mês fazendo curso, fazendo um monte de coisas e não decolava. Aí numa sessão de mentoria, um mestre, ele perguntou para mim, mas do que tem medo? Eu falei, tenho medo de fracassar. E ele falou assim, mas como você vai saber se você vai fracassar ou não? Eu falei, experimentando. E ele falou assim para mim, Carmen, eu não me esqueço disso, foi num sábado. Ele falou assim, coloca a sua melhor roupa de trabalhador. Você vai pegar o ônibus, a condução, e você vai procurar o seu lugar de trabalho. E assim foi feito, cara. Então, eu terminei num escritório de contabilidade perguntando quanto custava para abrir uma empresa. E lá a pessoa falou para mim, onde que você vai abrir? Eu falei, não tem escritório, não pode ser da minha casa? Não, tem que ter um escritório. A pessoa da contabilidade me alugou esse local, abriu uma empresa, e ali começou a Rayon. E 5 anos depois, eu falei, sabe o que, cara? Se isso aconteceu uma vez, acontece de novo. Numa segunda-feira, eu coloquei minha melhor roupa e vim caminhar aqui na Faria Lima. Batendo nas portas para procurar um novo local de trabalhador. O menino de Osasco querendo vir para Faria Lima. E assim foi feito e foi encontrado. Eu quero dizer para você, pedaço de Deus, eu vou passar para você, Carmen, encerrar, de tudo isso que a gente falou, por seu magnetismo pessoal, profissional, quais sinais você está emitindo, o ímã? Está puxando, tendo magnetismo só com curva de rio, pedaço de madeira, coisas paradas. Essa água parada, ela precisa circular. E ela circula com você, aumentando suas possibilidades de conexão, indo para novos lugares, com novas pessoas, buscando novas conexões. E se você tiver com medo nesse dia, eu vou falar para você, você já sabe até a resposta, né, Carmen? Vai com medo mesmo. Carmen, eu passo para você. Eu agradeço aqui, me emocionei várias vezes, minha irmã. E que você continue nesse processo lindo. E queria agradecer ao livro que eu estou lendo. Você falou de alguns autores. Tem uma autora que parece que eu estou endeusando essa pessoa, mas é uma pessoa, essa me ofereceu a mão várias vezes.
Margot Procídio. Então, muito obrigado a todos e eu agradeço você, minha irmã. Admiro muito você, Carmen. E eu estou por aqui, minha irmã, o que você precisar. Sensacional. Olha, eu quero agradecer todo mundo que está aqui, que assistiu, mas o formato a gente não nem interagiu, né, Marcelo? Hoje foi Nossa, tiro, porrada, hoje soco e bomba. A gente foi, podia olha ser, só. se quiser reservar, Carmen, fica à Mas é vontade. isso. Marcelo, eu quero te agradecer profundamente pela sua generosidade na entrega desse conteúdo de hoje, agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente esse tempo todo. E quem quiser, tiver a pergunta que desculpa, a gente não interagiu, mas se você tiver, manda no direct que a gente vai responder todas. E Marcelo, fala aqui aonde que o pessoal pode te encontrar. Eu sei que você tem muito treinamento e evento. Quem estiver em São Paulo vai poder participar presencialmente. Fala um pouquinho para a gente fechar como o pessoal te acha. Rapidamente, a menina dos nossos olhos é o Coração Valente. Então, talvez a gente faça uma edição aí na Flórida, Margot tá aí. É uma imersão que a gente passa a madrugada. Carmen, a madrugada é o horário dos órgãos, e você vai lidando ali com conversa mesmo com a insegurança. Você vai é um processo assim que você, no domingo de manhã você acorda, você morre e volta, acorda renovado. Então, para mostrar o quanto o poder e quanto o sol brilha dentro de você, e essa insegurança não pode ser maior que você. E uma última coisa que é o xadrez da vida, que é uma das terapias assim mais apaixonantes que eu tenho, que é um processo de você se ver num tabuleiro de um xadrez quase, mas onde você fala com as suas emoções, pai, mãe, conversa com você, criança, adulto, mas é um processo mesmo de você concluir etapas da sua vida e fechar portas que você não quer mais entrar. Então é um processo muito bonito. E é isso, Carmen. Carmen, um beijo para Olha, você, minha irmã. aonde o pessoal te acha? No Instagram, no Marcelo? Marcelo F. Bispo, é só pensar, Marcelo F. de Faca, Bispo, amigo do padre, lá no Instagram. E LinkedIn? basicamente é lá o meu Ah, é? LinkedIn é o mesmo LinkedIn, todos no Facebook se for também, e no TikTok que eu faço as minhas dancinhas. Tô brincando, Carmen, lá, Coração Valente no TikTok. Mas se você quiser falar comigo, tiver alguma dúvida, manda para a Carmen me procura também, tá facinho. Com certeza. Marcelo, um beijo, obrigada. Um beijo para todo mundo, uma ótima noite e até terça-feira que vem, ao vivo, aqui no InstaCast CL. Tchau, tchau.